Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou fazer um review aqui por dentro do Zap IA. Vou te mostrar exatamente como que funciona essa inteligência artificial integrada ao WhatsApp e qual que é o diferencial dela em relação a outras plataformas, a outros sistemas que tem no mercado, tá? Direto ao ponto sem enrolação, o propósito dessa ferramenta é que você utilize a inteligência artificial para fazer os atendimentos no WhatsApp. Então, ela pode literalmente ficar 100% com o atendimento rodando, ou você pode inclusive usar ela para fazer um funil de atendimento e ali na hora do CTA, de fazer uma chamada para ação, você pode ter uma interação humana. Pode ser pelo celular mesmo, ele não é uma plataforma de multi-atendimento, ele fica literalmente no número rodando, tá? Mas você consegue desativar essa IA a hora que você quiser. Tem algumas configurações que eu vou mostrar aqui pra gente como é que funciona. Mas assim, o principal propósito dessa IA é justamente fazer o atendimento de forma autônoma e ele tem recursos como o mentor humano, que eu já vou te explicar, que é algo exclusivo no mercado. Você não vai encontrar isso aqui em outra solução, tá? Isso aí eu te garanto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente vai utilizar IA no WhatsApp, o coração de praticamente todas as IAs, todos os serviços de IAs, né, de diferentes empresas, ele está baseado no prompt. Então, o prompt é praticamente as regras, né, da IA, o que ela deve fazer, a orientação, tudo está dentro do prompt. Então, você não tem configurações mirabolantes, você simplesmente digita tudo aqui e a IA vai ler esse contexto, vai interpretar, né, aprender e vai responder. Então, é por isso que é bem importante você ter um prompt bem trabalhado, porque no prompt você já tem que explicar o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, tá? O que ela deve responder, o que ela não deve responder. Isso você tem que ter por escrito ali, tá? Então o prompt é uma parte muito importante. Nesse caso, como é demonstração, a gente está conhecendo essa solução, eu não fiz nada muito complexo, mas eu quero trazer aqui no canal casos reais, né? Utilizando o prompt. Aqui eu fiz um prompt simples, que ele está vendendo a própria solução, tá? E simples mesmo, para a gente até reconhecer os erros ali, etc. Onde ele fala que é um atendente virtual, que ela está ali na empresa GoSoft, que ela tem que apresentar, etc, etc. E aqui é um prompt simples, tá? Mas aí a gente vai acertando e alinhando. E esse é até um grande desafio de todo mundo que vai usar IA, porque a gente não sabe exatamente todas as informações que nós precisamos, né? Nós temos ali o que nós acreditamos que nós precisamos. Só que, obviamente, vai acontecer em algum momento que a pessoa vai perguntar alguma coisa que a IA não sabe. E aí, nós vamos depois estar mencionando sobre o mentor humano, que ele é um recurso exclusivo, onde a tua IA não precisa saber tudo. Ela vai perguntar para um humano o que ela não sabe. Isso é muito bacana. Mas ainda aqui falando da configuração base, que é praticamente a estrutura que nós precisamos para utilizar, tem até um botãozinho, tá? Ele dá uma melhorada. Se você tiver um prompt muito cru ali, ele te ajuda você melhorando, você consegue fazer essa melhoria aí. Aqui nas configurações avançadas, se a gente rolar lá para baixo, né, que o provedor está lá embaixo, nós temos aí 3 provedores de IA, né? Então nós temos aí o ChatGPT, nós temos o Grok, né, que ele é totalmente gratuito praticamente, e o Gemini, né? Sobre qualidade, se você vai usar em produção, você quer uma configuração mais avançada, tem que ser o ChatGPT. Hoje no mercado é praticamente a IA que domina, tá? Tem melhor performance de entendimento, aprendizado, etc. Então vai de ChatGPT e nem perde tempo com outra solução. Você quer uma solução um pouco mais avançada ali, mas que ainda tem um período gratuito muito bom? O Gemini, tá? Ele é o segundo aqui muito bem. Agora, se você realmente não quer gastar nada com IA, ou se você tem se o teu atendimento é muito rápido ali, uma coisa mais técnica, preto no branco, não tem muita complexibilidade, pode até usar o Grok, que ele é praticamente gratuito, tá? Então a gente trouxe essas 3 soluções, que é basicamente a opção Premium, ali, a top 1, aquela mais ou menos, que funciona até, etc, e tem relativamente um custo barato, e aquela gratuita que ela realmente não tem a melhor performance, mas ela vai conseguir desenrolar termos coisas mais simples, né? Então essa é a configuração. Você escolhe a IA que você quer, tanto aqui, eu selecionando, e você coloca a chave, né? Então, por exemplo, coloquei a chave aqui do ChatGPT, você clica em salvar e você consegue testar também se a integração está funcionando. É bem interessante essa questão do teste, porque às vezes você está validando, principalmente em IAs gratuitas, e acaba expirando, batendo o time rate da tua API, e é bom você verificar, né, isso daqui, porque às vezes você acha que a automação que está parada não está funcionando,
mas sempre testa para saber se o teu token está ativo, se ele tem crédito e tudo mais, tá? E aqui no modelo nós temos aí alguns modelos, né, do ChatGPT. Pode deixar realmente no 4A Mini, que ele vai funcionar muito bem em todos os testes que a gente tem feito, ele funciona muito bem, por sinal. Ele consegue ter um atendimento fácil e com clareza, tá? Nas configurações avançadas, nós temos aqui a lista branca, que praticamente definir para a IA que ela só deve se comunicar com esses números. E nós temos o oposto, a lista negra. Então, de repente, se você não quer que a IA atenda a um determinado número, você pode colocar aqui na lista negra. Nós temos também a configuração de desativar a IA ou ativar com base em uma palavra-chave. Então, lembra que eu falei que você consegue desabilitar ela? Você pode configurar uma palavra-chave e em determinado momento, vou transferir para um atendente, etc. E assim que ele vai começar o atendimento, ele pode desativar ela, tá? Ou ele pode reativar depois mandando um comando, uma linha de texto. É literalmente livre, tá? Posso colocar aqui um texto, contém esse texto, ou exatamente esse texto, ou começa com, ou termina com, então você tem essas opções aqui. Depois aqui é o controle da memória, tá? Aqui ainda na primeira configuração, ele tem um sistema de memorização. Por quê? Se a gente desativar isso daqui, a IA vai conversar e cada vez que ela digitar alguma coisa ou o cliente digitar alguma coisa, vai ser como se fosse a primeira vez. Então ela não vai lembrar de nada. Agora, se você ativa essa memorização, você vai definir aqui, ó, as últimas 10 mensagens, né? Por exemplo, nessa configuração ela vai lembrar. Se você não colocar aqui, se você colocar 20, as últimas 20 mensagens ela vai lembrar. E lembrando que como é uma extensão, todas as configurações, todas as definições que você faz, elas estão aqui nessa instância, nessa tela. Se você abrir um outro Chrome e instalar a IA lá, ela não vai ter as configurações que você fez ali, tá? Então, as configurações delas estão totalmente aqui. Depois nós temos aqui o efeito digitando, muito utilizado, né, para dar mais um ar humano, etc. Você consegue colocar uma duração de fato. Depois você tem aqui o tempo de resposta. Isso aqui é para não ficar muito rápido, né, deixar algo mais humano. Você pode até aumentar, tem pessoas que preferem que demore mais para responder. E ainda tem clientes que não querem mostrar que é uma IA de fato, porque tem muita gente que tem uma certa rejeição em relação a isso. Então você pode literalmente não mentir, mas pode omitir que é uma IA, literalmente um atendimento. Se você falar para ela, inclusive usando o ChatGPT, que o nome dela é Ciclano, Fulano, etc., ela vai se apresentar como tal. Então você consegue usar esses recursos para passar ainda mais essa impressão de que não é uma inteligência artificial, ou se fica muito difícil de ter essa percepção inicial. Aqui, essa opção de espera de resposta é muito interessante, porque tem gente que manda, oi, bom dia, e aí ela espera um pouquinho e já sai mandando a pergunta. Geralmente nas IAs do mercado, se você manda oi, bom dia, a IA já começa a destrinchar a mensagem, né? Geralmente essas IAs mais padronizadas assim, já começa ali a destrinchar a mensagem, mandar inúmeras mensagens, etc, etc. Então, essa espera na resposta é muito importante, porque às vezes o cliente manda, oi, bom dia. Aí ele demora até 2, 3, 4 segundos para mandar a pergunta dele. De repente ele vai até mandar um áudio também. Então, isso aqui fica totalmente a critério de quem está fazendo a configuração. Se eu colocar 10 segundos, ela vai esperar 10 segundos para pegar todas aquelas informações que o cliente mandou, para só depois tratar isso. Tá? Então isso é muito interessante. Isso aqui faz uma grande diferença nos atendimentos. E lembrando que a gente está falando sobre o Zap IA, que é uma ferramenta, uma IA, voltada para pessoas que não têm tanto conhecimento com automação, ela não exige conhecimento técnico para isso, e ela foi construída para ser prática e rápida. Então, para que não gere complicações na sua implementação. Tem que ser sem fricção. Esse é o foco dela. Por isso que a gente tem essas opções de muito fácil acesso. Transcrição de áudio. Isso aqui a gente inclusive está usando um servidor próprio para uma IA própria de transcrição de áudio. Então você pode usar qualquer IA que você quiser, ChatGPT, Grok ou Gemini, que você não vai ter custos com tokens em relação a isso. Isso é um grande diferencial. Geralmente no mercado as IAs elas oferecem a transcrição de áudio, só que você tem um custo a mais para transcrever um áudio. Aqui não. É totalmente sem custos. Isso aqui é incluso em todo o sistema. Então se você ativar, ela vai entender o áudio independente da IA que você utilize. Tá? Bom, aqui a configuração base. A gente fez as definições do prompt, né? Como eu havia mencionado, é muito importante que você trabalhe o prompt da melhor forma possível, que você coloque ali todas as opções, mas o prompt é algo que vai ser sempre dinâmico, né? Conforme você vai passar os atendimentos, você pode inclusive usar esses atendimentos para copiar ali os históricos das perguntas e trabalhar de repente com uma outra IA, com o próprio ChatGPT da vida, um prompt mais adequado. Então aqui
tendo essas configurações ativadas, a IA já vai funcionar, tá? Então ela já vai estar ativa e pronta para funcionar, essa opção aqui. Eu vou estar chamando aqui esse número agora para a gente ver. E aí eu vou mandar uma mensagem aqui para a gente ver como é que ficou o atendimento, tá? Então eu vou mandar aqui, bom dia. Antes de mandar, eu já havia testado, né, essa IA aqui, então eu vou limpar a memória para ela não lembrar com que ela está conversando, tá? Ela vai meio começar aqui do zero. Vou mandar boa tarde. E aqui nós vamos conseguir ver como que ela vai trabalhar, né? De fato, como que ela vai se comportar em relação a isso. Então, ó, se eu mandar a interrogação logo em seguida, mandei boa tarde, né? Não deu os 10 segundos, que a gente tinha configurado lá 10 segundos para que ela respondesse, né? Depois que eu mandei a interrogação, ela já deu esse prazo, ela vai mandar lá. Olá, eu sou o Jarvis, etc. Coisas interessantes, né? Que fazem a diferença aqui no Zap IA. Ele não responde tudo de uma vez, né? Como geralmente as IAs fazem. Ele responde em blocos de respostas. Isso é muito importante, porque para o ser humano ler é muito mais digerível, né? Muito mais fácil de você interpretar ali do que uma coisa muito grande de uma vez, acaba ficando cansativo. Então ele literalmente atua como humano, ele vai mandar ali as mensagens, etc., de forma picada, né? E aqui, gostaria de saber como funciona, né? Aqui eu estou mandando a mensagem, já vou estar mandando um áudio aqui também para ver, só estou iniciando a IA, fazendo ela começar. Aqui é uma opção importante, eu acho que a opção do mentor humano está ativa, e no prompt, como está muito vago, ó, veja o que ela fez. Eu falei que eu quero saber como é que funciona. Ela falou assim, ó, me dá um minuto que eu já te respondo. Por que ela fez isso? Porque o mentor estava ativo. Então, como essa questão em si, eu quero saber como funciona, mas o que funciona, né? A gente não tem detalhado aqui essa informação. O que ela foi fazer? Ela foi buscar com o mentor. E o mentor humano que eu estou usando é esse número business aqui. Então, como que chega para o mentor, né? Eu já vou estar falando do mentor aqui. A mensagem que eu mandei para ela repassou para esse mentor. No sistema, você define se você quer usar o mentor ou não, e você define qual que é o número que vai ser o mentor, e você define um tempo para ela esperar. Então, se passar desse tempo aqui, ela vai falar, infelizmente agora eu não consegui essa resposta, etc, etc. Como eu mandei isso aqui para ela, e ela mandou, espera um dia que eu vou verificar, ignora essas outras mensagens que era tudo teste, tá? Eu vou mandar aqui para ela assim, ó. Sobre qual produto exatamente você quer saber. Ó, então, quando eu respondi para ela, o que ela vai fazer na verdade? Ela vai responder o cliente, né? Então aqui, ó, isso aqui é o cliente mandando, isso aqui é IA, ó, me dá um minutinho que eu já te respondo. Eu respondi lá, ela veio, ó, sobre qual produto você quer saber? Espero ter esclarecido. Então assim, por que ela está fazendo isso? Porque ela não sabe, né? Mas quando eu responder, se eu responder a mesma coisa novamente para ela, ó, gostaria de saber como funciona. O que ela vai fazer aqui? Ela já tem um aprendizado, então ela não vai perguntar para o mentor de novo, né? Ela já vai ter aprendido essa opção. E nós podemos melhorar essas opções aqui, ó. Ela, pois, espero ter esclarecido, a gente consegue melhorar isso daqui, tudo através do prompt, tá? O prompt é o que define tudo. Aqui ela vai responder agora, porque ela já aprendeu o que é a resposta, então ela não vai só ficar copiando aquela resposta como ela fez na primeira vez. Agora ela vai interpretar aquele aprendizado, né? E aqui ela já está respondendo. Então, essa opção do agente do mentor humano ela é muito interessante por conta disso. Ainda nessa opção, nós temos aqui outras configurações que é para ajudar ela a entender em que momento ela deve acionar o mentor humano. Então aqui, ó, tem alguns exemplos, preços, valores, orçamento, custos, disponibilidade, etc. Tem algumas opções aqui que vão pré-definidas, que é só para facilitar o atendimento. Então, ó, tópicos que sempre devem consultar o mentor. Como eu perguntei como funciona, então ela interpretou que algum desses aqui é baseado no que eu perguntei. Restritos, para ela nunca responder, tá? Diretamente. Ela sempre deve consultar o mentor antes. Se perguntar sobre senha, login, dados bancários, etc. Então, esses tópicos vão ajudar a construir melhor esse entendimento dela. Palavras de incerteza, né? Não sei, não tenho certeza. Quando o usuário tiver em dúvida, ou a própria IA responder isso, se for responder isso, ela vai
preferir mandar para o mentor do que inventar uma mensagem. A gente sabe que as IAs tendem a inventar muita coisa, isso é normal. Afinal, o aprendizado de máquina está lidando com dados. A menos que os dados sejam totalmente muito precisos ou transcritos ali para ela vai agir, né, com o aprendizado dela, com o machine learning que ela tem. Aqui ela está até me passando bastante informação. Ela está explicando, né, como é que funciona a ferramenta, etc. Porque eu dei um prompt que era uma ferramenta de atendimento e ainda não fui a fundo, né? Então veja que eu falei qual que é ela falou qual que era o produto a primeira vez, né? Respondeu para o usuário e aqui ela já passou algumas opções para ele. Então o mentor humano ele é muito útil. Depois que a gente acostuma a ter esse mentor aqui, fica até difícil se acostumar com outras IAs que não tem. Porque você não precisa ficar tanto preso, tanto receioso com o prompt que você vai usar. Ele pode ser até meio vago, né? As pessoas realmente às vezes não têm noção do que elas vão fazer e depois ela vai melhorando isso com os próprios clientes. Isso ajuda bastante, tá? Então tem aqui, ó, consultar em caso de incerteza, tópicos restritos, tá tudo selecionado para ela literalmente consultar consultar o mentor se não existir aquela opção. Então a gente já começou e pulamos aqui para o mentor humano, que é realmente o grande diferencial. Depois a gente pode exportar esse material, esse contexto de aprendizado e importar de repente em outra instância. Lembra que eu falei que fica só na instância? Então, vamos supor que eu queira replicar, usar esses aprendizados dela e usar em outro local. Então a gente exporta por aqui. Porque o prompt é só copiar um prompt só e colar em outro lugar, tá tudo certo. As configurações também. Mas essa opção realmente já tem aqui para facilitar. Então você clica em exportar, ele exporta ali o JSON com o aprendizado de máquina. Então essa opção do mentor humano ela é muito útil. Ela é o grande diferencial aqui do Zap IA. Mas não só isso, né? Ainda tem duas opções que a gente não falou, que é automação, tá? Não vou entrar em detalhes nessa parte ainda, vou deixar para um segundo vídeo depois, falando sobre automação e o follow-up, que é o que vai faltar. Mas, resumidamente, automação, a IA consegue sim. Geralmente as IAs não mandam imagem, não mandam vídeo, documento ou até áudio, mas o Zap IA ele manda. Como que ele manda? Você cria um template para ele, tá? Ó, você cria uma automação, vou colocar aqui, ó. Tava até aqui o exemplo, ó. Qual é o preço? E aí você dá um contexto para esse funil aqui, ó. Quando o cliente perguntar de preço. Vou deixar bem vago, tá? E aí a gente vai aqui, ó, criar automação. Tá, vou deixar aqui, ó, não responder para o mesmo lead, para ele não ter que responder. Esse aqui é o prompt. Então, por exemplo, esse funil é sobre valores, o preço. O preço e quanto custa. Então, todas essas informações que a gente está preenchendo, nós estamos alimentando para a IA consultar isso aqui depois e ter mais noção do que se trata, né? E aqui a gente consegue colocar as ações. Então, por exemplo, eu vou fazer somente um para não ficar muito longo. Eu vou colocar uma ação de texto, ó. O preço é, sei lá, vou colocar aqui, ó, R$10. Pronto. Tem até como escolher o delay, tá? Então, por exemplo, posso ter várias ações. Eu posso construir um funil. Imagina que o cliente perguntou, eu quero ver o cardápio. Eu posso ter um funil sobre cardápio. Aí eu mando, tá bom, vou te mandar o cardápio. Eu mando a foto do cardápio. Depois eu falo, ó, temos esse aqui também, que é o cardápio de vinhos, a carta de vinhos. Então você manda outra carta de vinho. Então, essa automação, ela já é humana, a gente configura. E a IA vai entregar exatamente como ela está aqui, tá? Então isso é bem interessante porque você pode modelar a forma que você quer, né? Nessas questões é bem importante que o humano defina realmente, porque de repente está falando sobre preço, sobre condições, então você consegue ter isso aqui. Nós conseguimos, ó, vou adicionar essa ação de texto, então a primeira ação de texto pode adicionar uma imagem, posso colocar um áudio, um vídeo, um documento, posso fazer uma pausa, mando o cardápio, ou sei lá, espero 1 minuto, depois eu mando outra coisa, tá? E tem até as condições aqui que é para verificar, né, se o feedback do usuário se deve continuar o funil ou não. Então você tem essas opções. Lembrando que essas opções de automação, o follow-up e o mentor humano estão em betas, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, então pode ocorrer algum bug ou outro, mas no geral está muito bacana. Principalmente o mentor humano, ele já está praticamente quase saindo do beta. Automação ainda, realmente a gente não testou a fundo com muitos usuários, então por isso que a gente deixa em beta para analisar o feedback e tudo mais. Aqui eu posso salvar essa automação. Então aqui, ó, eu tenho 2 automações. Essa que eu criei agora e essa outra aqui. Eu posso apagar essa automação se não quiser mais. Vai ficar só uma. Então quando eu perguntar aqui, ó, qual o preço?
Se ela interpretar que ela deve usar esse funil aqui, ela vai utilizar. Se ela interpretar que está no agente, pode ser que ela não utilize. Então, a IA, como eu disse, né, o prompt é o mais importante. Só que nesse caso, como está muito explícito o que eu coloquei e está muito explícito aqui, o que ela deve responder, eu mandei para ela, né, qual que era o preço. Ela respondeu, o preço é R$10 e só isso, porque foi isso aqui o nosso funil. Se eu colocasse uma imagem, um vídeo, ele iria entregando esse material aqui, tá? Então, essa é a automação que ela tem, tá? Esse funil de automação. Isso é muito útil para fazer justamente isso, para mandar materiais de vídeo. Imagina que é uma imobiliária e a pessoa quer ver as fotos da residência, de uma casa, de um apartamento. Você pode deixar tudo sequenciado bonitinho. Você pode fazer literalmente um funil. O que deve ser apresentado primeiro, depois, por último. Então ela vai mandar essa sequência para você. Tá? Isso é muito bacana. E depois é o follow-up, que basicamente, quando ela estiver se comunicando com alguém, é até um configurado. Né? Você vai colocar aqui o título, tá? E o que ela tem que mandar. Então, por exemplo, a pessoa está conversando com a IA e a pessoa parou de responder. Então você consegue fazer um follow-up, que a IA vai chamar essa pessoa. Então, ó, se alguém começou a conversar e parou de responder depois de 1 hora, 60 minutos, pega e manda uma mensagem para ela. Tá? E depois, se ainda não responder, etc., depois de X tempos, manda uma outra mensagem. Então, a IA vai chamando esse usuário. Tá? Esse é o follow-up. Eu não vou fazer aqui para não ficar muito longo, acabei já até estendendo muito. O vídeo está aí por volta de 20 minutos, mas é porque realmente é muito necessário mostrar. Né? Esse é um overview, mas não tem como a gente falar da ferramenta sem mostrar de fato as opções que ela tem. Então, assim, é uma ferramenta enxuta. Nós vimos aqui que ela consegue atender com agente de IA, ela consegue mandar mídias de automação. E o grande diferencial dela é realmente o mentor humano, porque isso daqui faz toda a diferença no dia a dia, né? Principalmente para pequenos negócios, empresas, etc., que não tem um grande time assim, de inteligência, de core business, que consiga, ou que faça, né, exatamente tudo bonitinho, né, tudo ali regrado, etc., tudo materializado. Então, é um comércio, é uma empresa, não tem muito esse departamento, não tem alguém que consiga alimentar isso muito bem, é alguém do comercial, alguém do marketing, então essa pessoa sozinha vai conseguir um prompt melhor com a ajuda do mentor humano do que se fosse só a IA lá respondendo às vezes coisas que não deveria, ou inventando coisas. Então, com o mentor humano, a IA não vai ter esse problema de responder ou inventar alguma coisa, tá? Bom, aqui ainda só para finalizar, ela entende áudio, vou mandar. Boa tarde, gostaria de falar com o atendente. E aí quando você manda áudio, ela vai seguir todos aqueles delays e padrões ali, vai entender o áudio e vai responder com o texto, tá? Bom, esse foi um overview, aqui depois tem um menu ferramentas que é só para testar se está tudo certo com a conexão, se a extensão está funcionando. A gente vê que ela está bem enxuta, né? Ela funciona de maneira bem simples, bem leve, ó, já até respondeu a mensagem. E é isso. Aqui a ideia foi fazer realmente um overview e mostrar, né, por dentro da solução, como é que ela funciona, e dar uma prévia, né? A gente sabe que automação com IA ela é bem abrangente, a gente pode fazer inúmeras coisas para inúmeros tipos de negócios e tipos de operações, tá? Então é isso, a gente se vê até o próximo vídeo.